Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aproveitando que o Henrique tá dormindo, de vez em quando eu vou dar umas olhadas pra lá porque eu tô olhando a babá eletrônica. O vídeo de hoje eu tô achando muito necessário em fazer porque eu tenho certeza que é uma coisa que minha mãe gostaria que eu fizesse. Não sei como que vai ser esse vídeo, procrastinei muito para poder gravar ele. Por questões emocionais mesmo, mas eu acho que chegou a hora de eu gravar, né? Tô numa fase que eu acho que eu consigo falar sem chorar. 2025 foi um ano que eu experimentei minha maior alegria e também uma tristeza muito profunda, né? 2025 foi o ano que eu ganhei meu filho, meu primeiro filho, e o ano em que eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe para um câncer de mama. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu acho que eu preciso recomeçar. Eu tô começando a fazer várias coisas diferentes do que eu tô acostumada a fazer. Foram dois processos muito difíceis, né? Tanto o luto quanto o puerpério, né? O pós-parto. O luto, eu não sei se ele passa. Não tem como falar se serão meses, se serão dias, se serão anos. Eu tô numa fase que eu ainda, às vezes eu não acredito. Tem dia que eu esqueço, eu quero mandar uma mensagem para minha mãe e ela não tá aqui. Mas eu não sei se isso vai passar, se a saudade passa, se ela ameniza, se ela alivia, eu não sei. Mas eu tô gravando isso aqui porque minha mãe, ela sempre falava assim pra mim. Na verdade, meu pai foi o primeiro a falar pra mim: minha filha, cria um canal no YouTube. E eu achava isso, não vou conseguir, eu sempre fui comunicativa. E ele sempre falava pra mim, eu criei. Aí quando aconteceu da minha mãe falecer, eu excluí meu canal e agora eu tô voltando. E minha mãe sempre deu essa força também. Minha filha, grava, você é comunicativa, você vai gostar de falar. E nunca pare sua vida por conta de nada. E eu tô gravando por isso. Depois que a minha mãe faleceu, para esconder os sentimentos, para não demonstrar tristeza pro meu filho, eu descontei na comida. Eu engordei 10 quilos. Eu, por muitas vezes, chorava escondida no banheiro. Fazia muitas coisas que não é legal de uma pessoa fazer. A gente precisa compartilhar sentimentos, né? E eu tava escondendo. Primeiramente por causa do meu filho e também para não atrapalhar minha rotina, meu relacionamento, mas isso prejudica. Porque você fica guardando só para si, isso faz muito mal. E por isso que eu tô resolvendo também gravar esse vídeo. Então vamos lá, eu vou explicar a situação para vocês. Já iniciando esse assunto, falando que eu acredito plenamente em destino, em propósito, que cada pessoa tem um momento aqui que vai cumprir a vida. Eu acho que todo mundo tem data, hora, local. Então, assim, é isso. Eu não quero falar desse assunto para assustar ninguém, até porque muitas pessoas recuperam, outras não. Então, acho que todo mundo, né, tem o seu propósito, o seu destino. Então, minha mãe, em janeiro de 2023, ela fez a mamografia, assim como sempre ela fazia todo ano. Ela sempre cuidou muito da saúde dela, em questão de exame. Ela sempre fazia mamografia, o check-up anual. Em janeiro, fez a mamografia, fez o ultrassom, ok, não tinha nada. Quando foi em junho, ela foi levar minha irmã para tirar um nódulo no seio em Uberaba, só que era um nódulo benigno, e diz ela que quando foi tomar banho, ela sentiu um caroço no peito. E aí já veio aquela preocupação, né? Mas pensou que poderia não ser nada. Aí começou aquele processo de procurar médico, mastologista, para procurar a fazer um exame, para ver o que a médica ia falar e tal. Quando ela fez a biópsia, deu que tinha 2% de ser maligno, que deu aquele BIRADS 4A, que tinha 2 a 10%, se eu não me engano, de ser maligno. Aí ela ficou um pouco mais tranquila, né? Porque tava grandinho. E assim, de janeiro para junho, por que que tava grandinho?
E na época que ela fez a biópsia, estava com 2 centímetros. E aí achou que era até um fibroadenoma, que era o mesmo que a minha irmã foi retirar. Quando deu, aí ficou naquele processo, e faz biópsia, e demora a sair biópsia, e faz ultrassom de novo, aquelas coisas todas. E aí, quando foi outubro, ela fez um outro exame. Eu só sei que dia 14 de novembro, ela deu a confirmação que era maligno. E ela ligou e assim, o mundo desabou. Porque você começa a pensar, e agora? Como que vai ser? E detalhe, minha mãe, né, de Minas, eu também sou de Minas, mas eu moro na Bahia. Inclusive, eu vim para Bahia em 2023. Então, isso tudo eu acompanhando à distância, né? E aí ela me falou, olha, Jennifer, é maligno. Eu só sabia chorar, não na frente dela. Eu tentava dar força, né? E o médico falou, olha, não tá tão assim inicial. Ele já tá com 5 centímetros, você precisa começar a quimioterapia o mais rápido possível. A gente vai iniciar com a quimioterapia e depois a gente vê o restante do processo, né? E aí ela fez a primeira quimioterapia na semana do Natal, se eu não me engano foi dia 20. Eu acompanhei ela na primeira quimioterapia, que nós fomos para Minas para passar o Natal e o Réveillon, né? Vocês imaginam como que foi o Natal? Foi muito difícil. Minha mãe fez a quimioterapia na semana do Natal e na semana do Natal mesmo começou a despencar o cabelo. E minha mãe sempre foi muito vaidosa, imagina. O cabelo é a vaidade da mulher, né? E eu vi aqueles fios cair, ela desesperada, claro, muito nervosa, puxando o cabelo. Nossa, eu vou ficar careca. Tudo já havia sido explicado para ela, que o cabelo ia cair, que ela ia precisar raspar o cabelo. Nossa, isso aqui eu tô contando, fica parecendo até uma história de filme, né? Mas tô resumindo para vocês. Aí ela ficou sem o cabelo. Na verdade, eu não passei o Réveillon lá, eu vim embora dia 26 de dezembro. Vim para Bahia, fiquei pensando, e minha mãe fazia as quimioterapias a cada 14 dias, se eu não me engano. Ela começou com as quimioterapias vermelha e depois a branca, né? E aí, passado esse tempo das quimioterapias, ela fez os exames, viu que não tinha mais não tinha mais quimioterapia para fazer, ela já podia fazer a cirurgia. E aí, eu fui acompanhar ela no dia que ela fez a cirurgia, eu fui para lá para cuidar dela, fiquei 2 semanas. Eu queria estar perto, mesmo estando longe, eu queria estar sempre perto. Então eu fui para a cirurgia dela, ajudei ela mais emocionalmente do que fazendo alguma coisa, que a gente tinha mais pessoas para ajudar, fazer uma comida, dar um banho, né? E aí ela fez a cirurgia em junho de 2024. Aí, passado o período da cirurgia, ela ficou com dreno e tudo, retirou toda a mama esquerda e ela já tinha passado para a axila. Então, ela teve que fazer o esvaziamento total da axila esquerda. E aí ela fez, passado o tempo, no retorno, ela fez mais exames e viu que não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Aí a médica dela, o médico dela, o oncologista e a médica mastologista recomendou o período para ela poder fazer a radioterapia. Ela fez 30 sessões de radioterapia, estava super feliz que o cabelo já estava maiorzinho, estava crescendo. E ela sempre foi muito vaidosa, ela queria usar lace, ela queria usar peruca, mas ela sentia muito calor por causa da menopausa, então ela nem chegou a usar. Mas estava tratando o cabelinho, passando tônico, queria que o cabelo crescesse. E claro, a família toda apoiando, acreditando, né, que poderia dar tudo certo. E eu convidei ela, meu pai, minha irmã, para poder vir para minha casa para passar o Natal comigo. E aí ela nunca gostou de fazer planos. Ela sempre falava assim, Jennifer, vamos ver, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu falava, não, mas faz planos. Hoje em dia eu entendo ela,
Mas aí, para você ver como que é a questão, né? Os propósitos de Deus, como ele faz tudo certo. Eu tentei engravidar por 3 anos e não conseguia. Quando foi em junho, né, a cirurgia dela, quando foi em julho, quando eu cheguei na Bahia, eu engravidei. Então, quando ela veio pro Natal, eu tava grávida, né? E aí eu ia ganhar em março, que é a data dos nossos aniversários, e já estava tudo programado para ela poder vir passar o Natal e depois ela voltar e assistir meu parto. Ela veio com meu pai, com a minha irmã, meu irmão não veio. Passamos o Natal e com isso meu marido, ele sempre falava assim, ela tem que ir na praia, porque ela tinha ido na praia uma vez só, que foi quando eu tinha 7 anos de idade. E ela queria muito conhecer a praia de novo, né? Outra praia, outro estado. E aí ele fez de tudo, assim, eu devo isso muito a ele, todo esse esforço e dedicação que ele fez para poder levar minha mãe na praia. Nós fomos para Caju. Foram dias, assim, maravilhosos. Ela aproveitou como nunca, desceu no toboágua. Nossa, ela aproveitou demais, gente. Passeou demais, comeu tudo que ela queria. Passamos o Réveillon em um barzinho com música ao vivo. Ela sempre gostou de música ao vivo, dançou como ninguém. É, Sempre muito feliz, sabe? Muito sorridente. Só que ela já estava sentindo algumas dores no corpo. Ela sempre teve fibromialgia, mas achava que era fibromialgia, né? Que ela estava tomando também a quimioterapia oral, o comprimido, depois que ela parou aqui a radioterapia. E aí ela ficou aqui 15 dias junto com meu pai e minha irmã e depois foi embora. E ainda foi para Porto Seguro, que é na casa do meu tio, irmão dela. Ficou lá, eu acho que quase uma semana e voltou para casa. E isso foi tudo para ela, foi maravilhoso. E aí ela voltou para Minas e eu sempre falava assim, mãe, a senhora vai vir assistir meu parto, vem ficar aqui comigo. E o sonho dela era ter um neto. Pensa, o primeiro. Imagina como que ela estava. Enquanto ela estava aqui, trouxe presente para o Henrique, passava a mão na minha barriga, sentia ele chutar, deu todo o amor do mundo. E estava muito feliz, mas também muito ansiosa, porque ela tinha que fazer o exame de PET scan, né, que fala, quando se vê o corpo todo para poder ver se há algum nódulo, se houve alguma metástase, né? Quando aí ela sentindo muitas dores no corpo, muitas dores nas juntas. E quando ela foi fazer o PET scan, em fevereiro, eu ainda estava grávida, ela descobriu que estava com metástase nos ossos e no pulmão. E ela não me contou. Ela contou só pro meu marido, porque como minha gestação já era de alto risco, se ela me contasse, provavelmente meu filho nasceria de 7 meses, né? E eu sempre fui muito ligada à minha mãe. Imagina se eu recebesse uma notícia dessa, né? Então ela conseguiu esconder isso de mim 2 meses. Ela me contou isso só em abril. E eu fiquei desesperada. Eu pensei, gente, metástase. Minha mãe vai ter que fazer quimioterapia de novo. E eu lembro tanto que ela sofreu com... Ela teve que passar por algumas cirurgias nesse processo de hemorroida, porque o intestino fica preso, essas questões assim. Ela sofreu demais. E aí ela falou, Jennifer, eu não vou aguentar fazer quimioterapia de novo. Um dia ela me ligou para me contar. Falei, mãe, mas enquanto a vida, né, há tratamento, vamos fazer. Assim, quem sou eu para falar que é difícil ou não, né? Eu só tentava apoiar ela mesma emocionalmente, mas assim, super preocupada. Porque a preocupação maior era o pulmão, né? E aí, meu marido novamente, em maio, falou assim para mim, Jennifer, sua mãe tem que conhecer o Henrique? Aí eu falei assim pra ele, mas você tá falando que isso é uma despedida? Ele falou, olha, eu só acho que tem que conhecer. Eu acho que a gente tem que aproveitar, se a oportunidade apareceu, vamos. Eu consigo trabalhar em home office uma semaninha, vamos lá para poder conhecer sua mãe.
E eu fiquei com isso na cabeça, comecei a chorar. Falei, gente, será que isso vai ser uma despedida? Não, não é possível. Minha mãe vai voltar a fazer o tratamento, porque quem olhava minha mãe por fora jamais imaginaria que é uma paciente oncológica, jamais. Então a gente foi em maio, mais pro final de maio, a gente ficou uns 12 dias mais ou menos. A gente chegou de surpresa, não tinha avisado minha mãe. E ela, nossa, numa felicidade, meu Deus, de conhecer o neto, ela só queria ficar com ele no colo, mesmo sentindo as dores. Queria ficar com ele no colo, queria beijar, queria abraçar, queria dar banho, saiu, queria comprar roupa. Nossa, foram dias assim, maravilhosos, maravilhosos. E a gente veio embora, acho que foi no inicinho de junho. Nossa, aí foi aquela tristeza, né? Mal eu imaginava que era a última vez que eu ia ver minha mãe viva. Aí a gente veio embora, aquela despedida tão... Nossa, não sei explicar, fica parecendo que eu tô falando assim, eu tô anestesiada, sabe? Nossa, eu vim embora chorando demais, gente do céu. Chorando muito mesmo. Porque não sei se há como explicar, sabe? Quando você tem filho, parece que é pior. Quando você se torna mãe, eu não sei como que deve ser, né? Quando cresce, quando vai embora, mas eu vim chorando muito, porque quando meu marido tinha falado assim, olha, geralmente quando a pessoa que tá com metástase, ela interna, ela não volta mais. E eu tinha tanto medo de que isso acontecesse. Aí a gente veio, quando foi em junho, na semana, acho que inteirando dia 20. Ela falou assim, Jennifer, eu não quero tratar, se for para fazer quimioterapia, mas eu não quero, eu não suporto isso. E aí ela foi fazer a primeira sessão de quimioterapia, eu não lembro o dia certinho, mas eu lembro que foi mais pro final, depois do dia 15 de junho. E aí ela foi fazer a primeira sessão de quimioterapia. Na primeira sessão, ela já passou muito mal. Ela chegou em casa vomitando e com muita falta de ar. Aí deitou na cama e ficou 2 dias de cama. Isso não era um efeito esperado da primeira quimioterapia, não. Aí ligaram pro médico dela e falou assim, ó, vai pra Uberaba, que é a cidade mais próxima que ela tratava, e vai pro pronto-socorro para saber o que tá acontecendo. Ela tava com a saturação muito baixa, teve que tomar várias bolsas de sangue, porque a quimioterapia deu uma queda em tudo dela nos exames. Eu não sou médica, né? Eu não entendo, mas eu lembro que as plaquetas dela ficou tipo 27, sabe? Ela teve que tomar sangue e sentindo falta de ar, teve que ficar no oxigênio, levaram ela para UTI. Só o oxigênio não foi o suficiente, teve que colocar tipo uma bomba, né? Eu não sei como que fala. E ela foi ficando dias e dias. E ela foi ficando muito confusa, sabe? Falava com ela, eu ligava todos os dias de vídeo. E ela foi ficando muito confusa, ela não sabia o que ela estava falando. E o câncer avançou muito rápido, muito rápido. Ela ficou 22 dias internada, até que no dia 10 de julho eu tive a pior notícia que eu já podia ter tido até hoje, que ela havia falecido. O que a gente sempre tinha de notícia, que o meu pai passava para mim, era que estava tudo nos parâmetros normais, porque parece que você entra numa ilusão de que tudo vai dar certo, né? Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Então, eu nunca tinha tido um caso desse de câncer tão perto, assim, na família, de acompanhar essa situação. Então, você acha que a todo momento a pessoa vai melhorar, vai sair dessa, sabe? E minha mãe teve uma melhora muito grande depois do dia 4 de julho. Uma melhora, assim, excepcional. Ela saiu da UTI e foi pro quarto, sem oxigênio, sem nada. E eu acredito muito hoje falando na melhora que há antes da pessoa partir, né? E ela teve essa melhora. E depois piorou uma vez. Até
O médico tinha falado pro meu pai que queria entubar ela, meu pai não deixou, sabe? Pra poder não deixar ela sofrer mais. E se tivesse entubado ela, a gente não teria nem tido a oportunidade de poder se despedir, de conversar mais um pouco. E infelizmente aconteceu da minha mãe falecer de insuficiência respiratória, porque o câncer evoluiu muito rápido. Eu não sei te falar o que foi que eu senti no momento, no dia. Eu saí daqui correndo com meu marido, com meu filho. A gente pegou o primeiro voo que tinha e foi, pra eu poder despedir da minha mãe. E eu, até hoje, eu sinto ela o tempo todo. Eu fico assim, tem dias que eu aceito melhor, tem dias que eu fico muito inconformada, revoltada, me perguntando por que isso tudo aconteceu, mas depois vem a consciência de que Deus, ele não faz nada errado, que Deus faz tudo certo na hora certa e era a hora dela, né? Eu tenho que aceitar isso porque eu não posso ser egoísta de imaginar que eu queria minha mãe daquela forma aqui, porque eu não queria, minha mãe estava sofrendo demais. Então eu sei que Deus fez o melhor para ela, porque exatamente na madrugada do dia 10 de julho, mais ou menos umas 4, 5 horas da manhã, quando o Henrique acordou, eu olhei assim para a janela, vi um pouquinho de luz, falei assim, meu Deus, foi a primeira vez que eu tive coragem de pedir para Deus fazer o melhor para ela. Porque a gente sempre pensa, cura ela, salva ela, mas foi a primeira vez que eu fiz uma oração pedindo para Deus fazer o que fosse melhor para ela. E aí, quando foi pela manhã, né, aconteceu essa notícia e foi uma resposta, né, do que eu pedi para Deus. Então, assim, igual eu tô falando para vocês, não é fácil, igual eu tô falando aqui, eu comprometi a mim mesma não chorar. Eu já tenho muitos momentos de choro, sabe? E eu precisava compartilhar isso. Porque igual eu tô falando pra vocês, eu sempre fui de esconder muito. Então, eu tô aqui fazendo o que ela me pediu pra seguir minha vida da melhor forma. Assim como minha mãe é extremamente importante pra mim, desde sempre eu sou importante pro meu filho, pro Henrique. E eu preciso ser a mãe exemplar que minha mãe foi pra mim. Eu preciso ser essa mãe para ele. Então, acho que essa situação que aconteceu na minha vida é uma coisa que está me ensinando muito, fez eu amadurecer muito em poucos meses, fez eu pensar em muita coisa, porque eu acho que quando você tem alguns problemas que você consegue resolver, a gente com calma vai resolvendo um por um, mas quando se trata de saúde, quando você não tem saúde, você não faz mais nada. E o câncer, assim como outras doenças, não é uma doença que só a pessoa tem. É uma doença que a pessoa tem e que todo mundo ao redor fica adoecido também. Porque não há nada que você possa fazer, além de dar suporte emocional, suporte físico. Não há mais nada, além de orar e pedir para Deus fazer o que for melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo assim de desabafo e de propósito também. Que esse foi o propósito dela, o destino dela, o dia que Deus escolheu para ela. E eu oro para ela todos os dias e agradeço a Deus por não ter deixado ela sofrer mais. E ela foi curada, né? De alguma forma foi. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, acredito. A máscara, eu vou chorar, quer ver? Ah, eu tô emocionado. Você conheceu a voz do vovô, bebê? O vovô te ama muito. Você é a filha do vovô. Obrigado pela parte que me toca. Já viu Ah, nós? não. Não, mamãe filmando nós ali. Continua. Tá vendo o vovô? É. Nossa, que esperteza, né, vó?